nas areias silenciosas do antigo Elam, onde o vento apaga as pegadas dos impérios esquecidos. Uma pequena peça de argila, endurecida pelo fogo, guarda um segredo que sobreviveu a milênios de guerras, invasões e o silêncio corrosivo do tempo. O que parece ser apenas um fragmento administrativo desenterrado nas profundezas das ruínas de Susa carrega em sua superfície a marca de uma autoridade absoluta, um símbolo de poder que não apenas governava corpos, mas tentava reescrever as leis imutáveis e desafiar a própria ordem divina estabelecida. Não estamos diante de um simples artefato de museu ou de uma curiosidade acadêmica, mas de uma evidência física daquela força antiga, descrita nas Escrituras como o principado que resiste, a sombra histórica que se projeta do passado persa diretamente para as tensões geopolíticas que hoje cercam o moderno Irã e o Oriente Médio. Para compreender a magnitude desta descoberta, precisamos recuar as camadas da história até o momento em que a Babilônia caiu e os medos e persas ergueram a estrutura de governo mais sofisticada e controladora que o mundo antigo já havia testemunhado. Um sistema onde a palavra do rei se tornava realidade irrevogável. As escavações realizadas na região do Questão, no atual Irã, especificamente na área que correspondia à cidadela real de Shushan, trouxeram à luz milhares de selos e bulá, pequenas impressões em argila, que garantiam a autenticidade dos decretos imperiais e a segurança das transações comerciais em uma rede que se estendia da Índia à Etiópia. Entre esses achados, os arqueólogos identificaram padrões de iconografia que revelam muito mais do que a burocracia estatal. Eles mostram a teologia política de um império que via seu governante não apenas como um administrador, mas como o representante supremo da ordem cósmica contra o caos, exigindo submissão total. É neste contexto arqueológico que a narrativa bíblica de Daniel ganha uma textura palpável e aterrorizante, pois o profeta viveu, serviu e recebeu suas visões mais perturbadoras exatamente neste centro de poder, cercado por esses mesmos selos que agora são retirados da terra. A descoberta de selos reais, com imagens de reis, combatendo bestas míticas ou sendo abençoados por divindades aladas como Ahura Mazda, ilustra a mentalidade que Daniel enfrentou, um sistema onde o Estado e a religião eram fundidos em uma única entidade de controle, prefigurando o sistema que as profecias indicam que surgirá no tempo do fim. O termo selo do anticristo não se refere necessariamente a um objeto mágico com o nome da besta, mas ao conceito jurídico e espiritual que estes artefatos persas representam. A capacidade de um homem impor uma lei que não pode ser revogada, nem mesmo por Deus, na mentalidade de seus súditos. Lembremos do episódio bíblico onde o rei Dario, embora favorável a Daniel, se viu preso pela sua própria assinatura, pelo selo que ele havia colocado em um decreto, ilustrando a natureza implacável da lei humana, quando esta se eleva acima da consciência e da justiça divina. A arqueologia nos mostra que esses selos eram usados para fechar celeiros, arquivos, correspondências e tratados. E uma vez que a argila secava com a impressão do anel de sinete, quebrar aquele selo era um crime punível com a morte, uma representação física de um destino selado. Ao analisar a estrutura de poder do Império Aquemênida, percebemos que a organização em satrapias e a eficiência do correio real criaram a primeira rede global de vigilância e controle, um protótipo arcaico da onipresença que a tecnologia moderna hoje oferece aos governos totalitários. O profeta Daniel, no capítulo 10 de seu livro, descreve uma batalha espiritual intensa contra o príncipe da Pérsia, uma entidade que resistia aos propósitos do Altíssimo. E a materialidade dessa resistência é vista na formidável burocracia e na arrogância monumental, preservada nas ruínas de Persépolis e Susa. A conexão entre o passado e o presente se torna inquietante quando observamos que a mesma região geográfica que abrigou o trono desses reis absolutos é hoje o epicentro de uma tensão nuclear e ideológica que ameaça a estabilidade de todo o globo. Estudiosos da profecia e historiadores observam que
O espírito do império, aquela vontade de domínio universal e de imposição de uma lei religiosa rígida, parece ter ficado impregnado no solo, ressurgindo sob diferentes bandeiras e regimes ao longo dos séculos. O selo persa é, portanto, a marca de um sistema que busca substituir a aliança divina por uma aliança política e militar, prometendo paz e segurança, através da submissão absoluta a um líder humano. Exatamente a promessa que será feita pela figura final da iniquidade. Interessante notar que muitos desses selos retratam o rei matando um leão ou um monstro, apresentando-se como o salvador da humanidade contra as forças do mal. Uma inversão satânica onde o tirano se disfarça de Messias. Um padrão que a história tem repetido exaustivamente. Ao segurarmos, mesmo que virtualmente, um desses selos de argila, somos transportados para os corredores onde Esther caminhou pisando em ovos, onde Mardoqueu se recusou a dobrar os joelhos e onde Neemias serviu o vinho ao rei. Todos operando sob a sombra pesada dessa autoridade carimbada. A arqueologia bíblica não serve apenas para provar que a Bíblia é verdadeira, mas para nos dar a dimensão tridimensional dos desafios que os heróis da fé enfrentaram, mostrando que as bestas das profecias eram sistemas políticos reais, com exércitos, leis e selos de autoridade. No meio dessa investigação sobre poder e controle, é vital fazer uma pausa e refletir sobre como as palavras e os decretos moldaram a história humana, e como a compreensão profunda desses padrões pode transformar nossa própria leitura da realidade. O nosso flipbook digital, As Palavras Têm Poder, foi desenvolvido exatamente para explorar essa conexão profunda entre a linguagem, a história e a fé, oferecendo uma imersão visual e intelectual que vai muito além do que podemos cobrir em um único vídeo documental. Ao adquirir este material, você não apenas apoia a continuidade dessas investigações arqueológicas e históricas, mas também ganha acesso a uma ferramenta que decodifica como os padrões bíblicos se aplicam à sua vida diária e à sua compreensão do mundo moderno. Retornando às escavações no Irã, é fascinante observar que, enquanto os selos de argila sobreviveram, os palácios grandiosos de Susa foram consumidos pelo fogo, cumprindo as profecias de julgamento contra a arrogância dos impérios que se levantaram contra Jerusalém. A fragilidade da argila, paradoxalmente, preservou a mensagem de poder, enquanto a pedra e a madeira dos grandes salões viraram pó. Uma ironia divina que nos lembra que as instituições humanas, por mais terríveis e poderosas que pareçam, são passageiras. O selo do anticristo na perspectiva histórica persa é a tentativa de selar o futuro, de impedir que as promessas de Deus se cumpram. Como tentaram fazer ao selar a cova dos leões, ou, séculos depois, ao selar a tumba de Cristo sob a autoridade romana. A geopolítica moderna, com o Irã buscando expandir sua influência através do crescente xiita e desafiando as potências ocidentais, ecoa a antiga ambição persa de ser o eixo do mundo, o ponto de onde emanam os decretos que todas as nações devem obedecer. Os arqueólogos continuam a encontrar em Susa evidências de uma administração que controlava a comida, a água e o comércio, prefigurando o controle econômico que Apocalipse menciona, onde ninguém poderá comprar ou vender sem a marca ou o selo do sistema. Essa continuidade histórica nos alerta que o fim dos tempos não é um evento desconectado da história, mas o clímax de um processo que começou na antiga Babilônia, passou pela Pérsia, Grécia e Roma e agora se reconfigura no cenário global contemporâneo. O que a Pérsia desenterrou não foi apenas um objeto, mas a memória de uma tirania que se veste de ordem. A lembrança de que sempre que um homem exige adoração ou obediência absoluta, o espírito do anticristo está operando, preparando o palco para o ato final. As inscrições cuneiformes nestes selos muitas vezes invocam maldições sobre quem ousar quebrar o contrato ou desobedecer ao decreto, revelando a natureza coercitiva desse poder, que governa pelo medo e pela ameaça, em contraste com um governo divino baseado no amor e na liberdade. Contudo, a mesma terra que revela os selos dos tiranos também revela a persistência do povo de Deus, pois onde abundou o decreto de morte de Amã, superabundou a providência de livramento através de Esther, provando que nenhum selo humano é páreo para o decreto do céu. Olhar para esses pequenos pedaços de barro
é olhar para a face da arrogância humana congelada no tempo. Um lembrete visual de que todo império que se levanta contra o conhecimento de Deus acaba se tornando apenas mais uma camada de estratigrafia para os arqueólogos do futuro. A tensão atual no Oriente Médio não deve ser vista apenas com medo, mas com a sobriedade de quem reconhece os padrões antigos. Sabendo que os atores mudam, mas o roteiro da rebelião humana e da soberania divina permanece inalterado. O verdadeiro selo que devemos buscar não é aquele impresso em argila ou em documentos estatais, mas o selo do Espírito que garante nossa cidadania em um reino que não pode ser abalado, nem por reis persas, nem por governantes modernos. À medida que as areias do Irã continuam a revelar os segredos dos antigos reis, somos convidados a uma vigilância histórica e espiritual, discernindo os sinais dos tempos, não em especulações vazias, mas na sólida evidência que a Terra nos entrega. Que a visão desses selos antigos nos inspire a valorizar a liberdade que temos e a compreender a profundidade das profecias que, longe de serem mitos, são a história escrita antecipadamente, confirmada agora pela pá e pela picareta dos escavadores. Se você gosta e deseja aprofundar seu entendimento sobre como a história, a arqueologia e a fé se entrelaçam de maneira surpreendente, eu convido você a conhecer o Flipbook. As palavras têm poder. Um guia essencial para quem busca sabedoria além da superfície. Com ele você encontrará o caminho para adquirir este material exclusivo, que servirá como uma bússola para navegar nestes tempos complexos, conectando a sabedoria antiga às suas necessidades modernas. No link fixado nos comentários deste vídeo. A história não é um círculo fechado, mas uma espiral que avança em direção a um propósito final. E cada artefato descoberto é mais uma pedra pavimentando o caminho para a compreensão plena da verdade que nos liberta. Do pó viemos e ao pó retornaremos. Mas a palavra que foi selada, não por mãos humanas, mas pelo Altíssimo, permanece para sempre, inquebrável e eterna, diante das ruínas dos impérios.